Um relato chocante veio à tona e está fazendo muitos católicos refletirem sobre algo que acontece com muito mais frequência do que se imagina. Se muitos acreditam que certas escolhas feitas dentro da igreja são apenas formalidades, no vídeo que você vai assistir a partir de agora sobre um relato contado pelo padre Gabriel Vilaverde mostrou que nem tudo é tão simples quanto parece. Uma conversa inesperada, uma discordância dentro da família e uma frase dita sem pensar acabaram revelando uma realidade que poucos têm coragem de encarar. Mas que história é essa do padre Gabriel Vilaverde e por que esse testemunho vai servir de alerta para muitos católicos de hoje? Fique aí que você vai saber já já, logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixe seu like aí que é muito importante, não vai te custar nada. E se na hora do like aparecer hypar, clica nele também para que esse vídeo possa ser mais impulsionado. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Após inúmeros relatos envolvendo escolhas precipitadas e a falta de compreensão sobre responsabilidades espirituais, finalmente uma história narrada pelo padre Gabriel Vilaverde trouxe à tona uma verdade que muitos ignoram. E esse relato revelou, para surpresa de muita gente, que certas decisões tomadas em momentos importantes, como por exemplo um batizado, podem marcar uma vida inteira. Mas antes, vejam esse caso que aconteceu durante a procissão de Corpus Christi, que chocou muitos fiéis católicos. Ontem aconteceu o dia de Corpus Christi, um dos dias mais importantes do calendário litúrgico para nós que somos católicos, e tudo uma maravilha. Só que aí eu acordei hoje, meu direct completamente lotado com vídeos do mesmo perfil, assim, diversos vídeos. E eu fiquei curioso e fui assistir esses vídeos. Pra que eu fui assistir? Pra passar raiva. Mas eu vou colocar aqui para vocês assistirem comigo aqui, e eu vou colocar assim de forma acelerada, porque o vídeo ficaria extremamente longo se fosse para assistir tudo. Vocês vão perceber aqui que a procissão vai começar com o padre, correto? Perfeito. Agora prestem atenção na sequência. Fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Corpo de Cristo! Uma chuva de palmas! Queremos recordar também em nossa caminhada as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos, muitas morte. Ai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa Esta quinta-feira é dia santo e por isso nós estamos aqui. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus. Santa Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Jesus Cristo! Viva! Viva a Santa Eucaristia! Viva! Bom, eu acho que vocês já compreenderam o sentido do vídeo e assim, tem muito mais aqui desse vídeo aqui que eu poderia mostrar, mas como eu disse, o vídeo ficaria muito longo. Mas só para vocês terem ideia, dos vídeos que eu vi aqui, eu contei 23 pessoas diferentes carregando o Santíssimo Sacramento. 23. O padre fez um self-service de quem deve carregar o Santíssimo Sacramento. Provavelmente foi assim, ó, você não tá fazendo nada aí não, então vem aqui e carrega o Santíssimo Sacramento. E quando a gente vem aqui na internet e expõe esse tipo de situação pra vocês, que incomoda milhares de pessoas, tanto é que me mandaram esse vídeo aqui no direct, algumas pessoas ainda comentam que é a gente que quer divisão, que é a gente que tá errado em expor o erro. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui, moderação na defesa da verdade é um serviço prestado à mentira, ao engano, ao erro. Esse tipo de vídeo aqui é uma aberração, é um absurdo. E o Código de Direito Canônico é muito claro quanto a isso, principalmente nos parágrafos 943, 944 e tantos outros, que mostra que unicamente o bispo, o padre ou o diácono devem fazer a procissão eucarística, carregando ostensivamente
ostensório com o Santíssimo Sacramento. Só em um caso extraordinário em que não haja nenhuma possibilidade, o bispo pode determinar o ministro extraordinário da comunhão a fazer essa procissão. Em um caso assim, extraordinário, que não haja nenhuma outra possibilidade. Aí o bispo pode determinar uma pessoa para fazer essa procissão. Mas o que acontece no vídeo é uma salada mista, é um self-service de pessoas carregando o Santíssimo Sacramento. O caso aconteceu na paróquia Nossa Senhora das Dores, que é da Diocese de Limeira. E o pároco em questão da paróquia é o padre Edson Tagliaferro. Mas enfim, rezemos, que Deus os abençoe, salve Maria e viva Cristo Rei. Agora assista também o que o padre Breno disse sobre esse caso. Vocês vão esperar que eu tenha uma postura completamente contrária ao abuso cometido a Nosso Senhor Jesus Cristo na Santíssima Eucaristia nesse vídeo. Mas a questão aqui, eu quero deixar bem claro que eu não acredito que o abuso é por parte desse povo que está carregando Jesus. Porque eu acredito que esse povo ama demais Jesus para carregá-lo. Isso aqui é um abuso do lugar, em primeiro lugar, o lugar que deve ocupar o leigo. Em segundo lugar, o lugar que deve habitar o sacerdote. Em terceiro lugar, quem é que carrega o corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo no ostensório. Aqui o abuso ele é extremo. O abuso da liturgia aqui é extremo. O abuso do lugar do leigo, o abuso do lugar do padre, o abuso do lugar de onde está sendo carregado Nosso Senhor Jesus Cristo. É um abuso extremo. Isso é falta de amor à igreja, isso é falta de amor à liturgia, porque na igreja nós amamos a liturgia. E quando nós não amamos, acontece esse tipo de abuso. Isso é horrível, isso é uma denúncia gravíssima. No dia de exaltarmos o corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, um abuso como esse. Maldade cometida contra a igreja, maldade cometida contra o corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, e ainda mais usurpando o lugar dos leigos na liturgia. Isso é muito feio, isso é gravíssimo. Meus irmãos, aqui estamos diante de um fato, que os verdadeiros protagonistas da divisão que existe dentro da igreja não são os verdadeiros influenciadores que fazem um trabalho sério aqui na internet, e sim aqueles que querem fazer da Igreja Católica um palanque como se fosse um show para distrair as pessoas contra aquilo que é mais sagrado. Agora eu te faço uma pergunta e gostaria muito que você respondesse aqui nos comentários. Qual a diferença entre o rito celebrado no Vaticano e aquele que é celebrado aqui no Brasil? É impossível, meus irmãos, não se incomodar com uma barbaridade dessas. E você que está me assistindo, preste bem atenção agora e entenda bem o que eu vou falar. A Igreja Católica não é um lugar para brincadeiras e que você pode fazer o que quiser dentro da missa, seja ele padre ou leigo. A Igreja Católica tem um conjunto de regras para justamente não confundir a cabeça das pessoas. E é essa a minha principal missão aqui na internet, de mostrar àqueles que carecem de conhecimento catequético ou doutrinário que certos comportamentos não condizem com o que a igreja ensina. Pois bem, agora trazendo o vídeo principal, vejam só esse relato do padre Gabriel Vilaverde sobre a chocante história desse batizado. E nas vezes que eu estive lá, a igreja estava vazia, né? A igreja estava vazia. Então está faltando uma valorização maior, né? Para Frei Galvão, eu estive lá em Guaratinguetá, lá tem uma mesa, quase a metade dessa daqui, onde ele subiu para fazer uma pregação. E quando ele desceu da mesa, a marca dos pés ficaram em cima da mesa, né? E ela foi guardada como relíquia. Nós temos também o dom da clarividência, do homem que estava levando galinhas para Frei Galvão, e uma galinha se soltou, né, escapuliu, foi parar no mato, ele correu atrás. Quando pegou, ele: vem cá, seu frango do diabo. E aí botou novamente no meio dos outros e levou para Frei Galvão. Quando chegou lá, Frei Galvão olhou assim, pegou aquele mesmo frango e disse: esse aqui você leva de volta porque esse já foi dado ao demônio. Olha só. Né? Então, as pessoas não conhecem esses relatos, mas nós temos grandes santos daqui no Brasil. Ô padre, deixa eu aproveitar já que você falou disso aí. E essa questão, né? Vamos pra lá, ali que o cara falou às vezes sem consciência. Seu frango do diabo. De fato, existe uma consagração e um objeto ou alguma coisa pode ser destinado assim. Jesus fala que nós seremos julgados por cada palavra que sai de nossa boca. Certo. Né? Talvez seja por isso que o silêncio de Nossa Senhora e o silêncio de São José na Bíblia é tão sagrado. Maria fala pouquíssimo e São José não fala nada. Né? E muitos santos místicos vão dizer que Deus só se encontra no silêncio. O tagarela dificilmente
terá uma experiência mística com Deus. E aí, quando a gente olha para tantas realidades de pessoas que falaram coisas sem pensar, numa brincadeira, e aquilo acabou se transformando numa realidade. Eu conheço pessoas que viveram isso na pele, de falar algo, muitas vezes de forma impensada, ou de forma de brincar assim, e aquilo se tornou realidade. Eu já vivi coisa do tipo, não vou entrar aqui em detalhes, mas já vivi coisa do tipo. Então eu sempre tenho esse cuidado, né? Cuidado com as palavras, cuidado com o que se fala. No Ceará nós tivemos um acontecimento que foi registrado pelo padre Azarias Sobreira no seu livro. E ele conta que uma criança, uma menina, a mãe e o pai estavam se programando para batizá-la. A mãe escolheu a madrinha, o pai escolheu o padrinho. Só que o padrinho não tinha uma vida reta. Não era um homem de vida católica. E aí a mãe disse assim, vamos escolher outro padrinho. Esse homem não dá para batizar nossa filha. E o pai, não sei se por brincadeira ou não, respondeu assim, não, deixa ele mesmo. Dá uma parte para Deus e a outra para o demônio. Meu Deus E com 5 anos de idade, essa criança começa a manifestar sinais de possessão. Olha que loucura. Né? E a família toda entrou numa crise e a criança só foi libertada depois de uma oração feita pelo padre Cícero à distância. Né? E aí ela conseguiu ser libertada. Mas uma palavra dita pelo pai, né, recaiu sobre a filha como uma maldição. Então, às vezes eu digo para as pessoas, principalmente você que é pai e mãe, tem filho, nada de falar palavras malditas para o seu filho. Você não vai dar em nada. Você é isso e aquilo. Você é um burro. Ou então vá para o inferno. São coisas que a gente fala muitas vezes na hora da raiva. Sim. E não sabe a carga que está, né, despejando sobre o outro através da língua. Santa Faustina, toda vez que ela comungava, ela dizia, Senhor, purifica a minha língua. Toda vez que ela recebia a comunhão, ela pedia essa graça. Senhor, purifica a minha língua. Nós deveríamos também ter esse cuidado, né? É uma coisa que às vezes perguntam pra nós, né? A gente tá na evangelização, chega e te pergunta. Fala assim, parece que às vezes o erro que a gente faz pesa mais que o bem que nós fizemos. Né? Então, por exemplo... É que é mais evidente, né? Porque uma vez que você fala sem querer, vá pro inferno, ou o exemplo que o senhor deu, né? Dá pro demônio e dá pra Deus. Parece que o demônio tomou mais posse do que Deus, sabe? Tipo assim, ficou mais evidente aquilo que o demônio recebeu com mais... Por exemplo, quando alguém tá, sei lá, um caso de possessão, não é um exorcismo que você faz, tem toda uma série de coisas que vai acontecendo e parece que a possessão entrou com menos esforço do que pra sair, sabe? Dá mais luta, né? Dá mais luta do que vai entrar. Mas a questão é muito, muito simples e ao mesmo tempo delicada. Deus, ele só age em nossa vida com a nossa permissão, né? A gente vai olhar no livro do Apocalipse e Deus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei contigo. Ou seja, primeiro temos que dar permissão a Deus para ele agir na nossa vida. Nós temos que pedir, temos que implorar. Vem Espírito Santo, age em minha vida, Senhor. Mas o demônio, ele não espera permissão, ele espera uma brecha. Ele não tem essa educação, não, né? Não tem. Ele não tem nenhuma virtude, quanto mais a educação. Né? Então, assim, uma brecha para ele é o suficiente. Um rito, uma palavra, um pecado, qualquer coisa, ele já encontra aquilo como brecha para começar a agir. Né? Por isso Jesus fala, orai e vigiai, para não cair em tentação. Faz sentido. Para que Deus age em nossa vida, tem que existir um esforço também da nossa parte, não é? Mas para o demônio, uma brecha é o suficiente. Acho que entra de novo naquilo também que as pessoas tendem a colocar o olhar naquilo que é mais negativo. Porque até mesmo alguém que pede a bênção pro Senhor e o Senhor fala, Deus abençoe. O peso que tem isso também é a pessoa reconhecer que ela está sendo abençoada de fato e não são só palavras. Sim. Né? Então, assim, às vezes a gente fica mais voltado para aquilo. Aconteceu isso mal comigo por conta dessa palavra. Agora um bem a gente parece não atribui porque eu fui abençoado. Não bota o mesmo peso, né? Vira um negócio corriqueiro. E com relação a julgo hereditário, o senhor acredita que isso existe? Acredito porque já lidei com esses casos, não é? Eu posso citar aqui, acredito que citar o nome da pessoa, não vou citar o nome, um político, um presidente do Brasil, lá dos anos 50, que se suicidou. Vocês devem saber quem é. Depois de alguns anos, o filho dele fez a mesma coisa. E agora, nos nossos tempos, o neto dele fez a mesma coisa. Ou seja, um ato tão trágico que foi passado de pai para filho, para neto, né? Eu conheço casos também, não precisa citar nomes, de famílias que lá no passado viveram a experiência de adultério. E hoje, todos os membros daquela família vivem a mesma experiência, tanto as mulheres como os homens. Se casam e tem uma pessoa fora do casamento, né? Então, uma relação extramatrimonial. Então, isso não pode ser normal. De fato, é uma herança que precisa ser cortada com muito jejum e oração. Nesse sentido, parece que a coisa cabe. É porque assim, a gente já ouviu as opiniões diferentes e as duas parecem ser muito coerentes.
tanto como você tá colocando, né? Que não pode ser acaso. Será o pai é assim, o filho é assim, e aí vem a outra terceira geração também assim. Não é possível que. Mas também tem aquela questão que a bênção, sei lá, o cara foi batizado e esse tipo de coisa ainda permanece sobre ele, né? O contra-argumento que a gente escutado, não foi? Falou, recebeu o sacramento, né? Foi, E ele ainda permanecer com um jugo. É muito simples. Ninguém. Eu não acredito que a pessoa vai nascer amaldiçoada. Não, isso não. A pessoa nasce como qualquer outra pessoa nasce, recebe o sacramento do batismo, mas voltando àquilo que eu falava anteriormente, abriu a brecha para o demônio, através de um pecado. Sim. Por exemplo, digamos que, Deus me livre, né? Eu sou casado e cometi o ato do adultério. Meu filho não tem a mesma... não deve ter a mesma sorte. Mas digamos que na sua experiência de matrimônio, ele começou também a se relacionar com... Pronto, a maldição vai se perpetuando, né? Ou seja, é fechar as portas mesmo para o inimigo. Porque se deixar, ele vai perturbar todas as gerações até o fim dos tempos. Até a percepção da família, eu acho, né? Das gerações, vai percebendo ali aquilo como algo normal. Sim. Até... Isso acontece com todo mundo, então comigo também não vai ser nenhum problema, né? Então acho que acaba adotando também nessa questão. Não só a questão espiritual, mas também o convívio dele tá vendo aquilo ali. É o comportamental de todo mundo ali dentro daquela família. Por exemplo, uma pessoa essa semana me procurou para a confissão e no diálogo relatou o desejo de se matar. Olha. E aí eu perguntei, alguém na sua família já fez isso? E a pessoa disse, meu tio. E aí eu percebi, ou seja, uma coisa que vai passando de um para outro, ou seja, é preciso matar essa herança negativa, é preciso bloquear isso através de muita penitência e de muito jejum, porque o que o demônio quer é matar, roubar, destruir. Sim. Então, se ele já fez com que uma pessoa tirasse a própria vida e ele encontra uma outra pessoa vivendo na depressão, vivendo uma situação dolorosa, o que é que ele vai sugerir? A mesma coisa. E é bom a gente também salientar aqui que, de outro modo, Jesus promete isso, né? Crês que será salvo tu e tua família. Então, alguém que se levanta determinado a viver uma vida condizente com o evangelho ali, também tem poder pra com autoridade dispersar esse tipo de coisa da sua casa, da sua família, né? Enfrenta uma grande batalha, mas consegue. É porque a gente escuta muito falando, não é justo, né? Como é que Deus permite isso? Mas quando eu pego aí no âmbito biológico, né? Você também herda doenças que são ali passadas. Mas a gente quer essa revolta, não é justo. Mas acontece também, né? Se no âmbito espiritual tem, no físico, então é que não vai deixar de ter. O caminho que Jesus deixou é igual para todos, né? O caminho da santidade é igual para todos. Então, o importante é trilhar esse caminho, trilhar essa estrada. Se eu quero, com a minha liberdade, trilhar outro caminho além do de Cristo, eu estou, né, suscetível a qualquer tipo de artimanha do inimigo. Palavras inesperadas passam em segundos, mas podem ecoar na alma de um filho por toda a sua vida. Quantos casais católicos hoje tratam seus filhos como se fossem um peso? Quantos casais católicos hoje escolhem os padrinhos de seus filhos só para dar presente? Meus irmãos, tudo que o padre Gabriel Vilaverde disse só traz um alerta e que confirma o que Nossa Senhora disse, que a batalha do final dos tempos seria entre Satanás contra as famílias. Não podemos deixar brechas para que isso aconteça. Sejamos firmes na fé transmitida pela igreja e se você tem algum testemunho sobre o tema do vídeo, me conte aqui nos comentários, pois ele pode servir de transformação para muitas pessoas. Não esqueça também de dar o seu like e se aparecer o botão de hypar, clica nele também e compartilhe esse vídeo com seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!